bem? Estamos nós mais uma vez com o nosso MCI, Meus Conceitos sobre Israel, e nós nesse momento vamos dar continuidade ao estudo que nós estamos fazendo no decorrer desse trajeto. Vocês já têm percebido que nós estamos falando sobre as virtudes de Yeshua Mashiach, estabelecimento do reino, e hoje nós vamos dar prosseguimento ao que nós temos falado. E dentro dessa questão nós vamos estar falando sobre o poder que transforma e nos coloca dentro do reino de Deus. Pastor, passo agora para o pastor uma pergunta para darmos prosseguimento ao que temos falado. Como explicar a virtude de Yeshua? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos nós aqui de novo, com a graça do Eterno. Meu querido pastor, explicado é um pouco complicado, mas nós podemos, pela graça da Torá, pelo que nós vemos ali, o que sucedeu com Moisés, Moshe, não foi diferente com Yeshua. Não temos a menor dúvida que a capacidade ela era transferida legalmente para Moisés, como foi para Yeshua. Então essa é a primeira explicação. O poder delegado a ele era transferido e ele agia segundo o poder que vinha do Pai. Ele nada fazia pelo seu próprio poder, pastor. Dentro disso, pastor, então é possível analisar que, assim como Moisés tinha essas virtudes, foi também com Yeshua? Exatamente. A diferença que a gente tem colocado aqui como separando Yeshua de Moisés é que Moisés não veio estabelecer um reino. Ele veio conquistar uma terra para o povo, para os hebreus, e depois a gente chama de povo israelita. Tanto é que ele morreu, ele aparece até no Novo Testamento ali, no histórico, né, do Monte da Transfiguração. Mas o caso de Yeshua, ele vem para estabelecer o reino. Ele vai estabelecer um reino não só dentro de Israel. Esse reino, ele vai ser um reino mundial, porque é um reino global, é a terra toda. Ele vai fazer isso. Então essa é a diferença, tá? De Moshe para Yeshua. Ele não estabeleceu um reino, embora que os mandamentos que Moshe recebeu eram mandamentos para estabelecimento, mas ele não conseguiu estabelecer esse reino. A gente caminhando, nós vimos o povo se desvirtuando, o povo perecendo, etc. E a gente sabe até os porquês disso, não culpando ninguém, porque lhes faltava dentro dele o implante da palavra, lhes faltava uma virtude especial que nós vamos estar comentando no segmento aqui, e o nosso querido pastor ele vai estar lendo uma passagem que também é muito importante em João 8, 25 ao 29. Leamos então João 8, verso 25 ao 29. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhes disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam o que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Meu pastor, eu quero fazer uma observação em cima dessa leitura, porque são diversos textos, passagens que ele fala do Pai e as pessoas não compreendiam. Havia um bloqueio. E não importando o bloqueio que havia, ele tinha que executar aquilo que ele veio fazer. Mas me chama a atenção essa deficiência deles não compreenderem, ele sempre falando do Pai, falando do Pai, falando do Pai. E hoje, na época que nós vivemos, que o reino está sendo estabelecido dentro de cada um de nós,
ainda vemos essas deficiências na vida de muitas pessoas, no coração, na alma de muitas pessoas. Elas não conseguem compreender, não conseguem. Eu digo ao meu pastor aqui, eu não tenho, embora que eu vim de mundo do ateísmo, mas o Eterno abriu meu entendimento. Eu acho que o teu também, em relação a isso. Eu não vejo dificuldade para compreender esse conjunto de informações. Pastor, analisando então o que já foi falado, nós podemos entender então que o Eterno enviou Yeshua com um propósito específico. Enviou com um propósito específico, que seria o estabelecimento do reino aqui na terra. Aí você tem textos que você poderia estar lendo, como João 6, 37 a 39, João 5, 19, se o pastor puder estar lendo. Ok, vamos nos apegar então ao texto de João capítulo 6, versos 37 e 39. Tudo o que o Pai me dará virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Até isso nós vemos a diferença entre Yeshua e Moshe. Embora ele tinha um carinho, ele intercedeu pelas pessoas, ele amava aquele povo, ele não queria ver as pessoas perecerem, mas Yeshua ele agradece ao Pai, né, por todos aqueles que ele tem colocado nas mãos dele para guiá-lo. É uma confiança realmente, né, que o Pai deposita sobre a vida dele, uma responsabilidade enorme. 5,19 ele afirma isso que nós estamos falando. Corroborando com o pastor tem falado, capítulo 5, verso 19 do Evangelho de João. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si só mesmo não pode fazer coisa alguma, se não ouvir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Nós partimos para um lado de que o Yeshua, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele vai fazer também sinais extraordinários. E o meu pastor ele tem ali já preparado uma pergunta. Isso nos ajuda, tá? Nós trabalhamos juntos aqui e isso é importante porque entendemos que do lado de lá vocês gostariam também de fazermos perguntas. E a pergunta que ele faz sempre está relacionada a uma pergunta que alguém nos faria. Isso é muito bom para o nosso andamento aqui. Ok, pastor, então, de acordo com o rudimento da lei, o rigor da lei, nós sabemos que a lei ela é bem rigorosa em alguns aspectos, mas a nova aliança, o Novo Testamento, né, ele trabalha sobre um contexto de que não era possível ou não era permitido a nenhum judeu tocar em um leproso ou em mortos. Isso ocorreu em algumas situações, como Marcos capítulo 1, 40, Lucas 7, 14, Lucas 8, 54 e 55, aonde Yeshua ele fez isso que o rudimento da lei não permitiu. Podemos explicar um pouquinho sobre essa questão? Meu pastor amado, é outra coisa que nós precisamos acreditar. Se ele, como disse João Batista e Yohanan, ele era o cordeiro que tira o pecado do mundo, para ele tirar o pecado do mundo, ele tinha que se contaminar. Ele tinha que trazer para si, para liberar o homem, para soltar o homem. E é o que sucede. Quando ele tem o poder em si e ele coloca a mão sobre um leproso, caso desse homem, se tu queres, pode tornar-me limpo, e ele diz quero, e tocou no leproso, o que acontece? A virtude do Eterno que está sobre a natureza dele passa para aquele homem. Ele é sarado, porque ele é o verbo, desde o princípio, o verbo de Deus.
Mas no que esse homem fica curado, automaticamente Jesus ele fica contaminado. Tocou num cadáver, como o filho da viúva de Naim, como a filha de Jairo, automaticamente que ele pegou na mão dela, no outro ele tocou no esquife. No que ele faz isto, ele transfere para ele aquela culpa, aquele problema. É isso que nós temos que entender. Ele vai até o ponto da sua morte, porque ele toma para si os nossos pecados. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. É uma série de coisas maravilhosas. Ele é o rei, ele é o Senhor dos senhores. Essa é a minha explicação, meu pastor. Pastor, nós podemos analisar então que nenhum outro ser humano, nenhum outro ser mortal tinha esse poder, não é verdade? Sim. Somente Yeshua teve esse poder, essa autoridade, como ele mesmo disse nos textos que nós avaliamos, que foi tudo dado pelo Pai. A quem mais o Eterno delegou isso? Nós não vemos nem mesmo nas Escrituras Sagradas, nos profetas, ou até mesmo na Torá, em nenhum momento isso acontecendo com um mortal ou com um ser humano. A único que foi delegado isso e que as Escrituras nos provam é Yeshua Mashiach. Nenhum outro homem foi dado tanto poder e tanta autoridade, capaz de trocar os nossos pecados e ele mesmo carregar sobre si o que pertencia a nós. Ou seja, fazer uma troca, uma transferência. O pecado que estava sobre mim agora é lançado sobre ele. E ele, por si só, pôde levar isso até a cruz. Levando sobre a cruz os nossos pecados, pecados que eram nossos, as enfermidades, problemas, até mesmo a própria morte, se assim entendemos. É verdade, pastor? Verdade, meu pastor. E essa é uma boa oportunidade para nós dizermos para vocês que até o poder que é transferido de Yeshua para os pastores, presbítero, evangelista, bispo, apóstolos, diáconos, obreiros, enfim, a pessoa que é determinada por ele, nós não podemos sair por aí fazendo a coisa a moda eu acho, eu penso não. Nós temos que fazer tudo segundo a vontade de Yeshua. Tudo que foi determinado pelo Eterno para este filho, o rei de Israel, e que, por sua vez, nos transfere essa graça. Aonde nós vemos que muitas pessoas, já escutei pessoas dizer, por que o cristão não vai lá para dentro do hospital curar todo mundo? Nem Yeshua fez isso. Porque a forma dele operar era uma forma atrativa. Ele estava trazendo as pessoas para uma compreensão de um estabelecimento de um reino. Aquilo que Moisés não fez. A serpente tudo bem, mas foi uma ordem de Deus, põe aí a serpente e tal, na arte, aquele que olhar, mas das mãos dele mesmo para sair curando as pessoas, só o Filho de Deus teve essa capacidade e ele transfere essa capacidade também para nós. Então temos que analisar caso a caso? Sim, temos que analisar. Porque essa pessoa, quando ela chega para Yeshua, quando ela vem para o caminho, que ela quer fazer parte do reino, ela vai ter que ter os seus pecados perdoados. Mas como ter os seus pecados perdoados se os pecados dela não forem transferidos para Yeshua? Então nós temos que primeiro orientar essa pessoa. Você precisa tomar uma direção melhor na sua vida. Você precisa ter no coração padrões bíblicos, o ensinamento da Torá, e ela se dispondo automaticamente no mundo espiritual, aquilo que nós estamos fazendo, existe o aprove de Deus, o aprove de Yeshua. Então essa pessoa é liberta e ela passa para dentro do reino do Criador, né? Do reino de Deus, meu pastor. Amém. Pastor, nós estamos aqui comentando sobre as virtudes de Yeshua, tudo que ele fez e ainda está fazendo nos dias atuais. Mas nós podemos enumerar os milagres de Yeshua? Há como fazer isso? Olha, é um assunto que bastante extenso e vamos trabalhar essa semana, vamos trazer algumas coisas aqui muito gostosas para o povo, tá? Os milagres que ele operava naquela época. Vamos deixar para o final da semana,
Que o Eterno abençoe a todos vocês, que essa aula, que esse ensinamento venha ser tocado no interior, venha para dentro do interior de vocês, né? Venha tocar no coração de vocês pelo poder do Espírito do Eterno. Que Deus nos abençoe. Então é isso, pessoal. Nós aqui findamos mais uma vez esse estudo. Como nós temos falado, ele é um prosseguimento. Então, a matéria tratada hoje, ela vai dar prosseguimento no próximo estudo. Não perca o próximo estudo. Se você tem algum questionamento a respeito do que foi falado hoje, deixe aí nos comentários. Pedimos mais uma vez que você possa curtir, comentar e deixar o seu like aí aqui embaixo, para que possamos verdadeiramente ter mais engajamento e o YouTube possa distribuir esse nosso material a mais pessoas. Você também é um patrocinador. Quando você divulga, comenta e compartilha, você acaba nos ajudando também nesse trabalho. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Shalom. Amém.